Então, querido Deus, muito obrigada pelo dia, obrigada pela noite de sono, obrigado porque estamos aqui com a Maura e vamos ouvir um pouco mais sobre ti. Obrigada, Pai, porque diante de todas as dificuldades e problemas, estamos chegando ao fim de mais um ano. Mais um ano está sendo aí quase concluído, faltam alguns dias, e somos gratos a Ti porque estamos vivos e bem, apesar dos pesares. Cuida de nós, abençoe essa meditação para que tudo ocorra de acordo com a tua vontade. E que tudo que seja falado, Pai, seja diretamente de ti. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, o capítulo de hoje é curtinho, mas é bem bonitinho, né? Pode falar pra gente, agora a palavra é sua, tu que manda. Sim, ele é bem curto, até me surpreendi. Eu nunca tinha lido essa roupagem nova, né, do livro Profetas e Reis, né, se eu não me engano. E eu achei bem interessante. E tem um título bacana, né? Fala sobre esperança, o capítulo. E eu acho muito interessante. Eu vou confessar para vocês que esse ano é o primeiro ano da minha vida que eu tô conseguindo fazer no bíblico, né? Caramba, que legal. Então, antes de eu começar, primeiro, oi todo mundo. Eu não lembro se eu dei oi pra todo mundo, o pessoal que tá aqui. Aí teve gente que já falou, eu acho que o Romeu, né? Me deu oi e tal. Que eu já Ah, participei uma outra vez na live aqui com vocês há um tempo atrás. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Mas, enfim. Então, esse ano foi a primeira vez que eu decidi na minha vida, que eu acho que no bíblico é decisão, porque você tem que todo dia ler, né, o capítulo, você tem que ter essa disciplina de não desistir no meio do caminho, e eu sempre desistia. E aí tem um aplicativo da Bíblia que eu uso, que chama You Bible, e aí tem um plano de leitura, e aí todo início de livro tem um vídeo dando um panorama geral do livro na Bíblia. E é uma animação que é muito legal. Os caras, eles fazem tipo um lettering, assim, com a história dando um panorama geral. E, assim, eles não são adventistas, mas tem bastante coisa que dá para aproveitar. A gente tem que ficar também, prestar atenção nisso. Mas, enfim, e o que me marca muito e que está me marcando é todo o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é uma. Eu não sei, chega até a ser cansativo, o tanto que Deus corre atrás do povo, sabe? sim. Então, Deus dá muitas chances. E aí, toda vez ele fala assim: se vocês se arrependerem, se vocês fizerem o que eu estou falando para vocês fazerem, vai ficar tudo bem. Eu vou redimir vocês, eu vou salvar vocês, eu vou livrar vocês. É, e, e o povo, beleza, toma a decisão ali, no primeiro momento tá tudo certo, e aí logo depois volta a fazer o que não é errado. Prefere confiar em outros reis, em outros reinos, em outros exércitos do que no Senhor dos Exércitos. Então, e para mim tem sido lindo, sabe? Ver esse desejo incessante de Deus por sempre vir atrás de nós, por sempre tentar nos recuperar, por não desistir da gente. E o capítulo fala justamente isso. No início começa falando sobre o rei Uzias, e, e é até interessante quando a gente lê os livros de crônicas e os livros de primeiro e segundo reis, que o livro começa falando, né, que se o rei ele foi fiel a Deus ou se o rei não foi fiel a Deus. E, infelizmente, o rei Uzias não foi. Talvez até ali no princípio ele tenha tido boas intenções para fazer o que era correto, mas ele decidiu, ele banalizou rituais e banalizou a presença ali e banalizou o templo. Então ele decidiu fazer rituais que não eram permitidos no templo e talvez por se achar rei, por se achar o escolhido,
por achar que tinha uma posição privilegiada e simplesmente por achar que ele podia, ele decidiu fazer coisas no santuário, no templo, que ele não deveria fazer. E aí Deus pune ele dando lepra, né? Ele ficou leproso e não teve jeito, ele ficou leproso pro resto da vida dele. Ele teve que ficar isolado e governava Israel isolado, assim, sabe? Imagino. E então a gente tem um exemplo de um rei que fez o que queria fazer e, consequentemente, né, por causa de suas escolhas, não só por causa dessa questão no ritual do templo, mas pelo que eu falei, por tentar confiar em outras nações, por confiar, preferir confiar em outros exércitos, né? Tinha nesse meio também a ameaça dos sírios. E aí Deus age de uma forma milagrosa com eles naquele tempo ali, né? E que é muito legal porque eles estavam sitiados e aí Deus dá aquela vitória para eles incrível, tipo, Israel nem precisa lutar, né? Os sírios fogem, simplesmente fogem. O que é muito louco isso. Eu fico imaginando, gente, eu agradeço a Deus porque eu vivi na época certa. Se eu tivesse nascido na época dos israelitas, se eu tivesse nascido, sei lá, na Idade Média, eu acho que eu não ia dar conta de sobreviver. Você imagina, você tá dentro de uma cidade murada, com um exército super cruel. Os assírios eram cruéis, eles eram muito fortes. E aí, do dia pra noite, não tem mais ninguém. Então, e Deus constantemente mostrava para o povo que ele era poderoso, que ele podia livrar, né? E aí, nesse momento também surge Isaías. E Isaías, para mim, é um dos livros mais lindos da Bíblia, porque Isaías, por 60 anos, esteve com o povo ali no meio e dando as mensagens de esperança, de chamamento, de reprovação, de chamando mesmo a atenção do povo, né? E eu fico pensando também Ele tinha uma na missão importância de extremamente difícil, né? A missão de Isaías é exatamente. extremamente difícil, extremamente desafiadora, principalmente pro povo, que ele tinha que avisar que estava errado. Não é isso, você imagina desafiar o rei, né? Chamar a atenção do rei, que era o cara top. Tipo, se o rei não gostasse, mandava matar. É Simples. lógico que Isaías sabia que Deus protegeria ele, né, de alguma forma. E era muito tenso mesmo, mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico pensando assim, putz, se eu fosse rei ou rainha, não sei, de Israel, e eu ia precisar de alguma forma ter a certeza de que eu estava fazendo a vontade de Deus. E os profetas eram uma forma de confirmar as decisões do rei para dizer se era ou não a vontade de Deus, né? E também para chamar atenção, para dizer o que era certo fazer, mas e o interessante é que Isaías foi um profeta incrível, grande. Eu acho que todos os profetas tiveram suas suas lutas e tiveram sua importância, por mais que tenha profeta que tenha sido citado uma vez só, ou tenha um profeta que tenha 60 capítulos na Bíblia, como o livro de Isaías, cada um teve seu papel que Deus direcionou. Mas Isaías foi um cara realmente incrível e ele teve uma missão, uma vida assim, um trabalho de 60 anos sendo profeta do povo, né? Só que no início ele se sentiu incapaz. Ele viu a missão que estava diante dele e falou: Senhor, desculpa, mas a missão que o senhor está me dando é muito grande para mim. Eu não sei se eu sou preparado, se eu sou capaz, eu tenho medo, eu não sou maduro o suficiente para isso. E aí, depois que Deus, em visão, se apresenta para Isaías e dá todas aquelas, o que está descrito lá no capítulo, né? Que o anjo aparece, traz uma brasa, coloca na boca, aquela coisa toda. Aí Isaías fala: Senhor, me envia, pode me enviar que eu vou.
E aí eu fiquei pensando, é, eu acho que às vezes a gente se sente assim como Isaías, né? Às vezes a gente sente um chamado de Deus para fazer alguma coisa. E da outra vez que eu participei na live aqui no Insta, a gente falou sobre isso também, e eu falei, e eu acredito nisso, eu acho que todo mundo tem um chamado. Todo mundo vai sentir em algum momento que está sendo chamado por Deus para fazer alguma coisa. E não necessariamente para você ser um profeta ou para você ser um pastor, por exemplo, que vai ser um evangelista, mas Deus está te chamando para fazer diferença no seu contexto. Então, pode ser que seja na faculdade, pode ser que agora a gente não está mais de forma presencial, né? Mas Deus coloca oportunidades para a gente influenciar as pessoas. Pode ser na sua casa, talvez você seja o único adventista na sua casa. Pode ser na sua igreja mesmo, na sua escola sabatina, né? Talvez você tenha ali a oportunidade de fazer a diferença, talvez seja no Clube Desbravador, enfim. Mas Deus tem um chamado para cada um de nós e muitas vezes a gente se sente completamente imaturo. Senhor, eu não tenho condições de fazer isso. Olha para mim, é muito grande, né? Mas ele fala: se eu tô te chamando, é porque vai dar certo. Sim, Eu vou dar tudo que você precisa. E eu lembro que quando eu recebi o chamado para vir para Galápagos, foi basicamente isso. Eu falei, mas gente, eu vou para outro país e eu vou num lugar que é uma língua que não é a minha. O povo pensa que espanhol é igual português, né? Não, pessoal. É uma língua que não é minha, são pessoas que não são da minha cultura. Eu vou ter dificuldade para me relacionar com essas pessoas, no sentido de que, né, é diferente. Às vezes tem alguma coisa que você espera das pessoas e aqui as coisas funcionam diferente. Você tem que ter mais paciência, você tem que ter menos paciência, ou você tem que usar a abordagem de um tipo diferente, você tem que falar de uma outra forma. Tem, enfim, inúmeros desafios. E aí você fica perguntando, mas Senhor, eu nunca fiz o que eu vou ter que fazer lá. Vai ser a primeira vez. É tudo tão diferente, é tudo tão novo. Eu sou a primeira aqui. Nunca ninguém fez o que eu estou fazendo, então eu não tenho referência nenhuma. Eu que estou criando essa referência. Eu fiquei pensando, né? E até hoje, assim. Mas será mesmo que eu vou dar conta, né? E aí, quando a gente se depara com esse sentimento de incapacidade, a gente precisa se apegar a Deus e fazer igual Isaías fez. E a gente tem que ser sincero e ter um papo reto com Deus. Senhor, eu não me sinto capaz. Senhor, eu sou imaturo e é um desafio que eu nunca tive na minha vida. Então, se o Senhor está me chamando, me capacita. E Ele capacita. E Ele vai te mostrando. E Ele vai conversando com você através da leitura da Bíblia, através da oração, através das pessoas que você conversa. E você vai ser usado por Deus. E eu acho que Isaías é um grande exemplo disso, do trabalho incrível que ele fez, da forma como ele chamou a atenção da nação. E por mais que Deus tenha falado assim para ele: olha, vai ser tudo destruído. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Todas as tribos que você está vendo aqui, todas elas vão ser espalhadas. A nação vai ser levada para o exílio. Toda essa realidade que você conhece aqui não vai existir mais. Eu fico pensando, gente, se a morte. minha realidade não Difícil existisse até mais. para ele processar tudo aquilo. Imagina processar aquilo e passar para a galera. Olha, não está sendo difícil para a gente entender essa nova realidade do Covid? Porque de um dia para o outro foi assim, tudo fechou.
ficou isolado. Eu fiquei aqui sem a possibilidade de sair por meses. O aeroporto estava Caramba. fechado, não tinha voo. Eu estava trancada, ilhada, assim, literalmente. Literalmente. Quem imaginaria que isso ia acontecer? E olha como que tudo mudou. Isso foi tipo, né? Pelo menos o nosso mundo ocidental tá intacto, são só alguns costumes e hábitos que estão mudando, né? E alguns desafios também em relação à Sim. economia e tal, e saúde, né? Muitas pessoas também perderam suas vidas, isso é muito difícil. Mas famílias foram separadas naquele momento, sabe? As pessoas tiveram que forçosamente sair da sua casa, do seu quarto, de ter a sua comida gostosa ali, aquele momento em família, e tiveram que ir para outro lugar. E Deus falando, Isaías, vai acontecer tudo isso, mas olha, quando todo mundo achar que está tudo perdido, ainda assim vai ter esperança. Vocês vão voltar de novo para casa e eu vou mandar para vocês o Salvador, um renovo que vai redimir a todos para que a gente possa viver, para que vocês possam viver no momento em que isso não vai mais ser necessário, em que isso vocês vão viver no céu, né? Vocês vão ser redimidos, vocês vão ter paz. Então, e Deus dá essa esperança para nós também. Então, eu acho que a gente pode ir finalizando, talvez, a gente poderia refletir assim no capítulo. Primeiro, sobre essa questão da importância dos reis de Israel e de como eles influenciavam a nação, e de como a proximidade deles com Deus refletia na proximidade do povo com Deus. E que no momento em que o rei falhava, a nação falhava. Só que mesmo nesses momentos, Deus não desistia da nação, Deus não desistia das pessoas. E nesses momentos, ele chamava os profetas para dizer: olha, se vocês não voltarem, se vocês não voltarem para os meus caminhos, as coisas vão piorar. Vai vir nação atrás de nação, vocês vão sofrer, muita gente vai morrer, vocês vão para o exílio, se vocês não forem fiéis a mim. O povo vai lá, fez coisa errada. Mas mesmo se isso acontecer, ainda assim existe esperança, né? Então, acho que essa é a primeira reflexão. Por mais que às vezes nós estejamos no caminho errado e a gente pode ser que a gente esteja na igreja, mas a gente esteja no caminho errado. Isso já aconteceu comigo também, de a gente se afastar. Mas não desista, porque por mais longe que você esteja, Deus ainda te alcança. Ele fez isso com o povo, ele faz isso com a gente também. E eu acho que o outro ponto interessante é a questão da esperança, sabe? Deus sempre vai nos dar motivos de termos esperança. De que, por mais ruim que esteja essa situação, nós ainda temos que ter a certeza de que vai melhorar, no sentido de que ele vai mandar, que Jesus vai voltar. E que essa realidade que a gente conhece não vai existir mais, porque a gente vai ter uma melhor, uma perfeita. Então, acho que essa é a reflexão que eu consigo tirar desse capítulo e realmente eu recomendo, já a gente terminando esse ano, se você não tem costume de ler a Bíblia todos os dias, de fazer o ano bíblico, coloque esse desafio para você em 2021. Para mim foi muito legal ter essa ajuda do plano de leitura do aplicativo, né? Então isso foi muito legal, isso me incentivou. Mas se você começar a ler, se você começar a estudar, você vai descobrir coisas incríveis assim. E me ajudou, foi essencial para mim esse ano, então eu recomendo que todo mundo faça isso aí. Acho que isso aí faz parte também do que você estava falando antes, sobre às vezes a gente realmente não é capacitado o suficiente para os desafios, mas quando a gente confia em Deus, ele fala: filho, relaxa.
o meu poder se aperfeiçoar é bem nisso aí, entendeu? É bem nessa fraqueza, é bem nessa dependência que você tem de mim. Então, realmente, sempre muito importante a gente entrar em contato com ele, estar sempre ali, né? Tipo, próximo dele. Isso é muito bom. Sim. Às vezes a gente ah, pensa assim, mas poxa, eu faço tanta coisa errada, né? Não mereço. Eu não mereço. Tipo, o que Deus pensa de mim, né? O que Ele pensa de mim? Eu faço isso, faço aquilo. Eu não guardo sábado direito. Eu nem o dízimo dou direito. é, eu minto. Eu tenho um pecado acariciado aqui, que é uma coisa que é errada e que eu sempre gosto de fazer. Eu não consigo me livrar disso. E mesmo assim, Deus ainda se preocupa comigo. Mesmo assim, Ele quer que eu volte. Eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que não importa onde a gente tá, como a gente tá, Deus sempre vai alcançar a gente. E a gente não deve pensar nos nossos méritos, porque essa batalha já foi ganha. Jesus já morreu, a gente não precisa conquistar mais nada, a gente tem que aceitar. Então, a gente precisa realmente se render. Falar, Senhor, eu aceito. Agora me ajuda aqui, porque tem coisa que eu não consigo, que eu não dou conta. O Senhor dá, então me Assim, dá um não help rola. aqui. Cara, amém. Que bom. Que bom que temos um Deus a quem recorrer, né? Sim. Tem mais algo a acrescentar? Tô com medo de te cortar. Não, não, imagina. Não. Então, cara, muito obrigada por esses momentos, esses poucos minutos, realmente muito enriquecedores. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Espero que o Romeu te convide Imagina. mais vezes. Gostei muito de você. Um E pouquinho mais tarde. Cara, um pouquinho mais tarde. um pouquinho mais tarde, boa ideia. Você pode fazer uma oração pra gente? Sim, Pra com finalizar? certeza. Sim. Vamos orar então. Querido Deus, querido Senhor, obrigada pelas lições que o Senhor tem deixado para nós na Bíblia. Obrigada porque, mesmo quando estamos longe, mesmo quando estamos fazendo coisas erradas, porque o Senhor sabe, nós somos pecadores e, mesmo quando não queremos, estamos pecando. Mas, por favor, Senhor, nos dê a esperança, nos dê a certeza de que o Senhor nunca vai desistir de nós, assim como o Senhor nunca desistiu do seu povo há milhares de anos atrás. Por favor, fique com cada um que está aqui na live agora, com cada um que vai ver a live depois, com cada um que começou a ver, mas que acabou tendo que sair. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos nós, para que esse dia seja bom, para que o Senhor nos livre do mal, para que o Senhor nos abençoe em todas as nossas atividades, em todos os nossos desafios, e nós possamos ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Obrigada por tudo.